Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tati Cerqueira e este é o podcast Mulheres Reais by Quetal Brasil. Essa é a última temporada de Mulheres Reais com essas histórias incríveis e eu não poderia deixar de convidar a doutora Paula Ribeiro. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui, é um prazer. Ela que é psicóloga e vai contar um pouco pra gente como que funciona esse autocuidado. Muita gente aí procura o psicólogo realmente para ajuda própria, mas problemas, na nossa mente, que é difícil de entender, e que as pessoas também acham que procurar um psicólogo é loucura. E não é bem isso, né, doutora? Verdade. Há uma mistificação muito grande ainda que a psicologia é para quem tá louco, né? E para quem tá doido. E na verdade, a psicologia e a terapia, ela tá aí para quem não estiver se sentindo bem, para quem estiver percebendo que não está na sua melhor função emocional e psicológica, que não estiver conseguindo lidar bem com as suas emoções. Então acontece situações na vida da gente, momentos que você se perde, que você não sabe muito o que fazer, que não tem muito direcionamento, tem um envolvimento muito grande com a sua história de vida, como você foi criado, o ambiente que você foi criado, as coisas que você passou. Então, o que hoje atualmente pode me afetar, pode não te afetar e não afetar outras pessoas. Então, esse autoconhecimento é muito importante até para você ser responsável nas suas escolhas e entender aonde as suas escolhas estão te levando. E não também terceirizar a responsabilidade, né? Eu tenho aquilo que eu passei na minha infância, mas eu não preciso ser prisioneiro daquilo que eu vivi. Eu posso mudar esse caminho, sim, se eu quiser. Se não consegue sozinho, a gente está para isso, para ajudar a pessoa a caminhar o caminho dela. Você começou essa profissão, se deu, na pandemia. E na pandemia as pessoas procuraram muito profissionais como você. Me conta um pouco desse processo da pandemia em específico, Porque eu acho que a pandemia mudou a vida de muitas pessoas. Ocorreu que antes da pandemia eu estava fora da área e aí eu comecei a estudar um pouco mais. E aí, realmente, com a pandemia, houve-se um desespero, né? Assim, na questão de muitas mortes, sem saber lidar com a atual situação do Brasil, do país em geral. Então, as pessoas começaram a ficar muito afoitas, muito ansiosas, muito desesperadas. Então, aí houve um projeto social que ocorreu na igreja aqui matriz. E aí eu falei assim, vou tentar. Porque, na verdade, eu tinha uma sensação que eu não tinha muita capacidade para trabalhar com isso, porque é uma responsabilidade você lidar com vidas, né? E você tentar ajudar o outro a enxergar o caminho dele e a lidar, porque é um enfrentamento. E esse enfrentamento, ele gera também um sofrimento, porque a mudança tira a gente do lugar, né? Desestabiliza. Então aí você precisa ressignificar a sua história. Então ele falou que não estava dando conta de lidar com isso sozinho, não era da alçada dele. E aí eu comecei, e as pessoas chegavam muito desesperadas, muito ansiosas, muito apavoradas, não sabiam o que fazer, como fazer. E isso foi começando a conscientizar as pessoas de que a saúde mental ela é importante. Que você pode ter saúde física, mas se você não tiver a saúde mental, você acaba não tendo a saúde física. Porque a sua mente ela tem um poder muito grande sobre o seu físico, que vai afetar sono, que afeta alimentação, que afeta relações, entre outras questões, né? Na vida da pessoa. Então é muito importante parar e pensar nisso, né? Se eu trabalho muito com meus pacientes, como você tem se sentido? Às vezes os pacientes chegam no consultório sem muita preocupação com o sono, por exemplo. O sono ele é imprescindível para a saúde física e mental. Então, se não está dormindo bem, já é um fator de que tem algo errado comigo, porque o natural é eu dormir. Por qual motivo eu não estou dormindo? O que está acontecendo que está me desestabilizando, está me afetando tanto? Aí você vai pegando essas questões e vai trabalhando. Então, a demanda do consultório hoje, ela está bem maior por causa disso, entendeu? Então, assim, eu falo que agora
é que a psicologia começou a ter um leque importante e um leque legal, e é uma coisa que não é só pra gente que tem muito dinheiro, é uma coisa que, nossa, para fazer consulta tem que ter muita grana, né? É uma coisa que tá ficando mais popular, as pessoas estão tendo mais acessibilidade aos tratamentos. As pessoas que eu converso, né, elas adquiriram crise de ansiedade na pandemia. E como que funciona esse tratamento? Às vezes as pessoas nem sabem que tem, né? Como que funciona o tratamento na psicologia para crise de ansiedade? O que acontece? A ansiedade, todo mundo tem um pouco. Ela é natural porque se você estiver diante de uma situação nova ou diante de uma circunstância que gera perigo, é normal você ter um pouco de ansiedade, até como uma forma de prevenção. O problema é quando essa ansiedade começa a te paralisar de vivenciar o seu dia a dia, de fazer as coisas. E aí ela tá muito voltada para uma preocupação excessiva com o futuro. Então, ou seja, o futuro não chegou e eu estou muito preocupada com ele. Mas, ao mesmo tempo, o que eu estou fazendo no meu hoje de diferente que vai gerar diferença no meu futuro? Entendi. Me fez lembrar de uma moça que mandou uma pergunta, por exemplo, no meu Instagram, de uma caixinha que eu fiz, que ela me perguntou assim, ô doutora, esse ano, foi no final do ano passado, né? Eu quero que o meu ano seja diferente. Como eu faço? Aí eu disse pra ela assim, você já avaliou o que você pode fazer diferente? Por quê? Porque a nossa vida, ela é escolhas e as escolhas geram consequências. Sim. Então, às vezes, eu estou fazendo as mesmas escolhas e muitas vezes não é consciente, sabe? É uma projeção do inconsciente e aí a minha vida continua da mesma forma. Aí se eu procuro uma ajuda e aí nessa ajuda eu começo a perceber os meus padrões de comportamento e eu enfrento eles e faço um processo de mudança, consequentemente meu futuro vai ser diferente. Me lembrei de um caso de uma moça na pandemia que ela me procurou lá no projeto social, né? E ela chegou com uma crise de ansiedade grande por causa da pandemia. E ela ficava vendo televisão e ficava tendo notícia e muitas mortes. E ela chegou tomando altos medicamentos fortes. E eu lembro que a crise dela era grande, doutor, eu vou morrer, eu não posso sair de casa, eu não posso trabalhar, mas eu tenho conta para pagar. E eu fui trabalhando com ela e foi muito legal. Que ela fala comigo depois que o maior choque de realidade foi quando eu virei para ela e falei com ela, fulana, você consegue me garantir 100% de certeza que daqui 1 hora você está viva? Ela parou, olhou, pensou, não consigo. Eu falei, então não justifica você ficar nesse desespero todo porque você está preocupada com amanhã, que você pode morrer ou não, e você não vive hoje. Desesperada pelo amanhã. E você vai viver 30 anos da sua vida morrendo pela morte que pode chegar ou não chegar, que ela vai chegar, você não sabe a hora, e perdeu 30 anos sofrendo pela morte. Aí ela disse pra mim que aquilo deu um start nela, que ela acordou pra vida e falou, cara, e aí até hoje, às vezes ela vê alguma coisa que eu posto, me manda uma mensagem, encaminhei um paciente pra você, fiz uma indicação, que ela falou que foi pra vida toda, tudo que ela vai fazer na vida agora ela fez, precisa de eu ficar nesse desespero todo, justifica essa ansiedade toda, tem como resolver? Tem solução? Se não tem, eu vou deitar e vou dormir. E aí é muito interessante essa visão que a gente tem, sabe? E a verdade é essa, eu falo com meus pacientes, você tem como garantir? Não tem. Então você coloca um peso muito grande, um sofrimento muito grande numa coisa que você não tem certeza se amanhã tá na sua porta. Mas, ao mesmo tempo, não dá para deixar só a vida me levar. É importante você se organizar, se programar para tentar alcançar os seus objetivos como pessoa, né? Assim, consigo mesmo ou nos relacionamentos, ou trabalho, estudo. O seu atendimento é presencial e online? É, presencial e online. Aí presencial é do lado da igreja matriz, né? E o online, aí eu faço a combinação com os pacientes, normalmente eu faço pelo Google Meet, entendeu? Uhum. E aí eu consigo abarcar gente de mais longe, por exemplo. Já atendi gente dos Estados Unidos, já atendi gente de Portugal, já atendi gente, tipo assim, de Brasília, São Paulo, que são pessoas, né, que dá para abarcar mais. E o presencial normalmente é quem é mais próximo. Às vezes sai gente de São José da Lapa, de Vespasiano, de Pedro Leopoldo, Confins ainda vem. Porque como gosta do presencial, não acha a distância tão grande para chegar para fazer o atendimento. Sim.
existem alguns tratamentos, né? Eu vou citar alguns, mas aí você me direciona, né? Como sendo a profissional com gabarito, né? Para poder falar sobre lidar com sentimentos. Por exemplo, filhos de pais separados, né? Como funciona esse tratamento familiar? Um tratamento para o pai, né? Que é pai solteiro, por exemplo, ou a mãe solteira. Esse trabalho do psicólogo para este campo familiar, como que funciona? O trabalho com crianças é assim, normalmente você chama o responsável, né? Eles procura para fazer agendamento, aí eu chamo o responsável para eu entender qual é a visão dele sobre o processo. E aí eu começo a atender a criança e dependendo da circunstância, que é muito comum, eu preciso entrar na relação familiar. Por quê? Porque eu fico com a criança 40 minutos, 45 minutos, uma vez por semana. Mas o pai e a mãe ficam muito mais tempo, entendeu? E aí eu preciso trabalhar essa mudança do pai e da mãe para que ocorra mudança na criança. Ocorreu um fato muito interessante de um rapaz que começou comigo o atendimento. Aí eu falei com ele que eu precisava conversar com a esposa dele. Aí eu comecei o trabalho com a esposa e aí depois eles gostaram do trabalho e trouxeram o filho. Então eu fiz um trabalho com a família e aí foi muito positivo, porque aí o pai entendeu que ele precisava rever e fazer, a mãe também, e isso gerou a mudança que precisava na criança dentro do processo familiar. Por quê? Porque a criança, às vezes, ela não tem esse entendimento e essa perspicácia que a gente adulto tem. Às vezes ela não entende o que ela tá sentindo, mas ela não entende realmente o que ela tá sentindo, então ela tende a ver o quê? Ela tende a ver aquilo que é espelho. Então, quem eu tenho espelho dentro de casa? Minha mãe e meu pai. E normalmente, quando é o processo de pais separados, eu faço a mesma coisa. Eu chamo a mãe e falo, olha, eu preciso conversar com o pai, eu preciso que o pai venha, entendeu? E aí, às vezes, alguns pais aparecem, não vou mentir que outros não aparecem, porque acaba que essa responsabilidade fica um pouco maior para a mãe, né, que toca a guarda. Mas a maioria costuma funcionar. E aí, o que ocorre muito no consultório, eu vou ser muito verdadeira, é quando eu preciso chamar esses pais para responsabilidade e eles não estão querendo muito entrar nessa responsabilidade. Aí começa a ter uma saída do consultório. E aí eu não assumo para mim uma responsabilidade que não é minha, né? Eu não sou pai daquela criança, eu não sou mãe daquela criança, eu sou a profissional que atende aquela criança. Então aquilo que compete a mim eu vou executar, mas aquilo que compete ao pai fazer, ou à mãe fazer, ou a escola fazer, porque às vezes se precisa eu mando um relatório, peço um relatório, entro em contato com a escola, entendeu? Encaminho para um neuro, encaminho para um neuropsiquiatra, um psiquiatra, entendeu? A gente vai fazendo os encaminhamentos para um pedagogo, se precisar, entendeu? E a gente vai tentando organizar a melhor forma possível da criança ser atendida e lidar com as questões no geral, entendeu? Mas aí quando os pais não querem assumir a responsa, eu não tenho muito o que fazer, porque eu não consigo, sabe? Porque o tempo que a criança fica comigo é muito pouco para ela fazer aquela mudança drástica, se o exemplo mal que ela tem em casa. Claro que, agora é uma outra dúvida minha, claro que você separa, né, pessoal do profissional, mas existe aquele caso que te deixou, né, ou deixa pensativa para a resolução dele, de como realmente atingir a meta do processo do tratamento? Sim, já aconteceu alguns casos que me deixaram mais... não é desconfortável, mas tiraram do meu eixo, e aí eu precisei estudar um pouco mais, e aí quando isso também outros profissionais da própria área para me ajudar a encontrar o caminho. Quando de fato eu vejo que tipo, não dá para eu seguir aquele acompanhamento, que não é bem aquilo que eu estou conseguindo fazer, aí eu converso com a pessoa e falo com ela, ó, tem um outro profissional para eu te indicar, eu te aconselho a você tratar com esse outro profissional, que eu acho que o seu tratamento vai ser mais viável, entendeu? Mas aconteceu um fato muito interessante de um homem que chegou no meu consultório, e aí uma pessoa muito culta. E quando chegou no meu consultório, ele falava muito bem, falava muito bonito, que ele me deu um desespero, gente. Eu falei, meu pai é eterno, esse homem tem pós-doutorado
E aí eu não tenho nem mestrado, pensei assim, né? O que eu vou fazer com esse homem aqui? E ele foi falando e aquele trem foi me dando um certo pavor interno, porque eu pensei assim, eu vou ter que arrumar uma forma melhor de conduzi-lo, porque ele tem conhecimento, né? Ele me desestabilizou. E assim, foi interessante que ele me fez estudar, sabe? E ele chegou ali, é um dos casos, tipo assim, de pessoas que achavam que a terapia não servia de nada, que não seria interessante porque eu tenho conhecimento, eu sou estudado, e ocorreu um fato na vida dele de um cargo que ele tinha, e aí durante 20 anos ele foi tirado desse cargo, e aí quando ele se viu desempregado sem o cargo, ele não sabia o que fazer. Aí foi a hora que ele se rendeu, de que ele precisava se ressignificar, ele foi parar, né, no meu consultório, sentado na minha frente, e aí foi realmente um processo muito legal, do como eu adquiri conhecimento e evoluir com o caso dele, como ele também se rendeu ao tratamento e entendeu que ele precisava da razão dele, porque ele tinha conhecimento, mas só isso não bastava, que as emoções dele estavam feridas, que se ele não soubesse lidar com elas, de nada a razão adiantava, porque a emoção dominava a razão dele sempre. Lá no seu perfil, na bio, tem tratamento de, como fala? Especialista em dores da alma. Às vezes, tem alguém em casa que não tem coragem, né, de procurar um psicólogo, tá aí com dor na alma, né, tem dificuldade de lidar com seus próprios sentimentos. E a doutora Paula, ela tá aqui pra você sair um pouco da caixinha e falar, eu preciso de ajuda, que também não deixa de ser um autocuidado. Então, eu vou deixar o Instagram da doutora Paula para você entrar em contato, marcar sua avaliação. Sim. Né? Para ela poder te ajudar, né? Tirar realmente, curar, quem sabe, né? Essa dor da sua alma. A pandemia nos deixou muito... Me ajuda com a palavra. Sensíveis, com medo da morte, medo de perder algum ente querido, medo de várias situações. E o psicólogo, ele ajuda, né, a gente poder entender também esses processos da vida que acontecem não só comigo, mas com você em casa, e tem medo de procurar um profissional. E aí a doutora Paula está aqui para esclarecer realmente esse autocuidado. Então eu vou deixar o seu Instagram, que é o doutora Paula Ribeiro, psicóloga. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Vou deixar o número de telefone. E também eu quero que vocês sigam ela no Instagram e acompanhem lá, porque além desse conhecimento e tudo, ela posta lá um pouco sobre ansiedade, sobre dramas, sobre, né? E tem também uma autoajuda lá no Instagram dela. É muito com o intuito de mostrar para as pessoas e tentar fazer com que elas tomem coragem de tomar iniciativa para poder buscar, porque ainda tem muito essa questão de esse medo, né? De eu vou, aí se eu for lá, ela vai me mandar tomar remédio. Ou se eu vou lá, assim, será que eu tenho jeito? Será que eu tenho recurso? É muito comum os pacientes perguntarem, doutora, tem jeito? Ô, doutora, tem recurso? A minha situação tem solução? Aí eu retomo a pergunta. Você quer a melhora? Você quer a cura? Porque, na verdade, o papel do psicólogo não é eu passar o caminho por você, é eu te ajudar a passar o caminho. Eu gosto muito de fazer uma analogia com meus pacientes. Eu faço o seguinte, eu vou até a beira do rio, até atravesso o rio com você, te ajudando, mas eu não atravesso por você, porque pode acontecer de eu atravessar e você ficar. Então, a pessoa tem que ter esse desejo, entendeu? Então, tem que ter esse desejo. Não, eu cheguei numa situação que pra mim não dá. Eu quero sair da depressão, eu quero sair da ansiedade, eu quero sair do toque, entendeu? Eu quero sair de várias circunstâncias que eu tô vivendo. Não precisa ser situações graves. E uma coisa que acontece muito, Tati, que as pessoas esperam o balde entornar, sabe? Assim, espera chegar... ultrapassar o limite para poder procurar o profissional. Então, quando a pessoa chega nesse ponto muito aflorado, eu preciso de um tempo para trabalhar aquilo que é mais superficial, até para eu chegar aonde de fato é o problema, porque a pessoa tá tão parecendo que tá afogando, sabe? Tão assim,
ai, me ajuda que eu não consigo. Às vezes eu preciso até mesmo encaminhar para psiquiatra mesmo para tomar um remédio, para dar uma sentada nas emoções e depois no processo de autoconhecimento e de cura, retirar esses É remédios. igual o caso recente agora do Big Brother, né? Da menina que tava. Deixa eu até pegar o caso aqui. Ela apertou o botão. Lembra o nome? Qual é o nome dela? Vanessa Lopes. Desculpa, perdi o nome. A Vanessa Lopes, ela estava vivendo uma realidade que não existia dentro do programa. Era um problema psicológico, mas ela descobriu, depois saiu da casa. Para os pais dela, era normal aquele comportamento, achava que era um jogo. Até que quando ela saiu da casa, ela já estava no limite. Já era o balde mesmo. Que ela apertou o botão e saiu da casa e está fazendo tratamento. Teve uma entrevista recente, no domingo, inclusive, no Fantástico, e ela conta sobre a ajuda dos profissionais para ela poder voltar, né, à realidade e ao que se deu a chegar naquele limite, né? Viver uma realidade que não era imaginação. Aí a mente dela criou esse mundo paralelo até por uma questão de sobrevivência de saúde mental. De saúde mental. Exatamente. Então a própria mente dela, e eu falo muito o que acontece, a mente da gente engana a gente o tempo todo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela pode estar dizendo alguma coisa pra mim, pra você, que não é real. Eu citei o caso da Vanessa, esse surto psicótico agudo, porque você falou, tem pessoas que chegam no limite, no extremo, pra poder buscar ajuda. E ela chegou no extremo. E acontece muito e é muito comum, assim, mais do que deveria, sabe? E as pessoas, realmente, essa dificuldade de entender, de aceitar, né, que precisa de ajuda e essa coisa que é pra louco, né, tipo, que é de camisa de força, né? Igual eu falei com você, perguntam muito, eu tô doida, tipo, tem recurso, sabe? É muito comum. Daí você tem que desconstruir, eu converso, explico, e aí normalmente as pessoas chegam muito assim. Tem pessoas que não, que tem um pouco mais de conhecimento, que já fez terapia uma vez, entende que tá começando a ter certos gatilhos, precisa voltar, porque não tá sabendo lidar. Mas é comum as pessoas chegarem nesse nível assim, tipo, agora que eu percebi que eu não tô bem. E aí acontece muito das concessões, assim, tipo, da dificuldade de dizer o não, que é muito comum, né? Então, por que eu falo que é muito importante essa questão do autoconhecimento? No sentido da pessoa saber quais são os limites dela. Até onde eu posso ir ou não posso ir, eu quero ou não quero ir, para você não começar a dar aberturas, entendeu? Para fazer coisas que você não quer, ou pessoas invadirem o seu espaço e fazer com você coisas que você não gostaria. E aí você vai permitindo um adoecimento, entendeu? Vai dando liberalidade e vai adoecendo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É muito comum chegar no meu consultório, principalmente perfil feminino, de mulheres adoecidas porque não sabem dizer não. Que vão permitindo, sabe, tudo, para marido, para filhos, para pais, para amigos, para sociedade, entendeu? E aí a pessoa vai, quando ela vê casos de pessoas sentar e falar assim, doutor, eu estou aqui porque eu já não sei mais quem eu sou. Nossa. Eu não tenho ideia, meu nome é fulano, tipo assim, meu nome é Paula, mas eu não sei mais quem é a Paula. E eu preciso encontrar quem é a Paula, porque todas as minhas funções de esposa, de mãe, e de filha, e de amiga, e de profissional me consumiram num ponto que eu me perdi quem eu sou, não sei quem eu sou. E eu não aguento mais viver desse jeito sem saber quem eu sou. Porque mais difícil que você lidar com o outro é consigo mesmo. Porque se eu tenho um problema com você, eu posso me afastar. Mas se o problema é comigo mesmo, eu não me afasto de mim, eu estou comigo o tempo todo. Então, se eu não trabalhar isso, eu vou ficar adoecido mesmo. Tenho certeza que esses insights aí estão balançando a galera em casa. Assim espero, que nós estamos aqui Certeza. com o intuito de ajudar e conscientizar as pessoas de que é importante se cuidar até para você ajudar o outro. Né? Eu não tenho como, imagina se eu quero te ajudar, mas se eu estou doente. A minha ajuda vai ser em vão. E aí, possivelmente, pode morrer os dois afogados, entendeu? Eu vou tentar te salvar, mas não tenho boia, não sei nadar direito. Na hora que eu for te puxar, você apavorada, me empurra para baixo, desce nós duas e afoga as duas. Quem é a doutora Paula Família?
Então, a doutora Paula hoje está com 40 Que não é a doutora, né? anos, que não é a doutora, mas então é a Paula. Hoje eu estou com 40 anos, eu tenho uma filhinha de 4 anos, e aí eu intercalo meu tempo entre a ser profissional, ser mãe. A Paula também adora uma atividade física, quem me acompanha sabe, é um momento que eu tenho para mim, né, que eu tiro muito para mim. E aí hoje, como eu me divorciei, eu voltei a morar com os meus pais. Então mora eu, minha filha e meus pais na mesma casa. Então, vou mandar um beijo aqui, ó, pra Naomi. Ah, ela vai adorar. Ó, beijinho da tia Inclusive, pra minha você. filha, ela queria vir de Sério? qualquer jeito. E ela falou, mamãe, eu quero muito ir lá gravar com você. Eu falei, filhinha, um outro momento a gente pode combinar de você ir lá falar. Mas ela Gracinha. adora. Adora. Ela é suspeita pra falar que eu sou mãe, né? Mas todo mundo gosta muito dela. É um encanto de pessoa. Lindeza. Então, um beijo pra você, viu, Naomi? Olha, Paula, eu quero te agradecer, tá? Eu tenho certeza que esse programa, apesar dos poucos minutos, nós poderíamos ficar aqui horas e horas conversando, mas os poucos minutos a gente conseguiu ajudar outras pessoas e eu tenho certeza que muitas das minhas telespectadoras aí, minhas seguidoras vão te procurar, porque eu conheço vários casos que tem medo de buscar ajuda ou nem sabe, né, que precisam da ajuda. Mas nesse nosso bate-papo aqui deu para clarear tanto as minhas ideias como a visão de um profissional, né, do seu gabarito, como também vai me ajudar a clarear algumas amigas que eu sei que precisam também desse suporte. Então, eu vou mostrar para elas quem é a doutora Paula Ribeiro, né? E eu tenho certeza que daqui vão ser bons frutos, tanto para as minhas amigas que precisam de ajuda, para as minhas seguidoras, enfim. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por esses esclarecimentos. Se você tiver algum recado para alguém, fica à vontade, a câmera é sua. Então, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. É tudo muito novo para mim, como eu disse, mas nós estamos caminhando nesse sentido. E eu queria dizer para você não desistir de você mesmo ou de você mesma. Se estiver precisando, não tenha vergonha, corre e procura ajude, para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais equilibrada e consiga ser mais feliz. Ai, que lindo! Tenho certeza que esse recado tocou no fundo do coração de muitas pessoas, que eu não posso citar os nomes, né? Mas é isso, não desista de você. Então, eu fico por aqui, agradeço novamente e eu vou deixar todos os contatos da doutora Paula aqui também na descrição do vídeo, tá? Para você seguir e agendar sua avaliação. Não deixa de ser um autocuidado. Não desista de você, tá bom? Então, ó, nós ficamos por aqui. Muito obrigada. Um beijinho pra vocês.